No vídeo de hoje vamos falar da aposentadoria do agricultor, um trabalhador muito importante que tem um dia dedicado a eles, o dia 28 de julho. O agricultor é o trabalhador rural que desenvolve suas atividades na roça, fazenda, chácara, sítio, entre outros lugares. Normalmente, os agricultores trabalham na roça, na lavoura, criando animais como bois, suínos, vacas de leite, entre outros, e plantando e colhendo produtos como soja, milho, trigo, entre outros. Antes mesmo de falarmos dos requisitos da aposentadoria do agricultor, vamos entender quem são esses trabalhadores. O agricultor pode ser um empregado, contribuinte individual, trabalhador avulso ou segurado especial rural. Vamos falar sobre cada um. O empregado rural tem vínculo empregatício e suas contribuições previdenciárias são recolhidas pelo empregador. O agricultor contribuinte individual ou trabalhador avulso são aqueles que fazem serviços rurais eventuais, como por exemplo boia-fria, diarista, entre outros. Já o segurado especial rural, o mais comum agricultor, é aquele que desenvolve atividades de forma individual ou em regime de economia familiar. O tempo de trabalho rural pode ser utilizado em diversas modalidades de aposentadoria. O agricultor que sempre trabalhou na roça pode se aposentar por idade rural, que é a modalidade de aposentadoria mais conhecida entre os agricultores. Aos que foram agricultores no passado, pode se aposentar por tempo de contribuição ou por idade híbrida, usando o tempo de trabalho rural mais o tempo de trabalho urbano. Vamos falar sobre cada uma dessas aposentadorias, iniciando pela aposentadoria por idade rural. A aposentadoria por idade rural é concedida para o agricultor quando ele preenche alguns requisitos: idade mínima e carência mínima. Os agricultores têm a idade mínima reduzida em 5 anos, isso devido à atividade que desenvolvem, braçal e expostos ao sol, chuva, entre outros. Dada a sua importância, a aposentadoria por idade rural não foi alterada pela reforma da Previdência de 2019. Os requisitos ainda são os mesmos. Os homens agricultores se aposentam com 60 anos de idade e as mulheres agricultoras se aposentam com 55 anos de idade. Ambos precisam ter 180 meses de carência, 15 anos de trabalho rural. Quanto ao valor do benefício, em regra, o segurado especial rural se aposenta com um salário mínimo, atualmente R$ 1.320. Já a aposentadoria por idade híbrida é parecida com a aposentadoria por idade rural, mas não há redução de 5 anos na idade mínima. Nessa espécie de aposentadoria, o segurado pode utilizar o tempo de trabalho rural mais o tempo de trabalho urbano para atingir o tempo de contribuição e carência mínima. Essa modalidade de aposentadoria foi alterada pela reforma de 2019. Então vamos falar os requisitos antes e depois da reforma de 2019. Antes da reforma, ou seja, até 12 de novembro de 2019, os homens precisavam ter 65 anos de idade e as mulheres 60 anos de idade, e ambos precisavam ter 15 anos de tempo de contribuição, 180 meses de carência. Para quem já estava pagando o INSS, mas até 12 de novembro de 2019 não preencheu os requisitos para se aposentar, entra na regra de transição. Em 2023, os homens precisam ter 65 anos de idade e as mulheres 62 anos de idade, e ambos precisam cumprir 15 anos de tempo de contribuição, 180 meses de carência. Com a reforma, a idade mínima da mulher mudou, aumentando 6 meses por ano. Em 2020, precisava ter 60 anos e 6 meses, em 2021, 61 anos, em 2022, 61 anos e 6 meses, e em 2023, 62 anos de idade. Por fim, para quem se filiou ao INSS após a reforma, a regra é definitiva. Os homens se aposentam com 65 anos de idade, mais 20 anos de tempo de contribuição, e as mulheres se aposentam com 62 anos de idade, com 15 anos de tempo de contribuição. Quanto ao valor do benefício antes da reforma, o segurado recebia 70% mais 1% ao ano completo dos 80% maiores salários de contribuição. Após a reforma, na regra definitiva e regras de transição, o segurado vai receber 60%
mais 2% ao ano que ultrapassar 15 anos da mulher e 20 anos do tempo de contribuição do homem. A média é sobre todos os salários de contribuição. Não há mais descarte dos 20% menores salários. Por fim, vamos falar da aposentadoria por tempo de contribuição, que também foi alterada pela reforma da Previdência de 2019. Nessa espécie de aposentadoria, o segurado pode utilizar o tempo de trabalho rural para atingir o tempo mínimo de contribuição ou até mesmo para majorar o valor do benefício. Em muitos casos, o tempo de trabalho rural é necessário e faz toda a diferença na hora de se aposentar. Antes da reforma, os homens precisavam ter 35 anos de tempo de contribuição e as mulheres 30 anos, também com 180 meses de carência, mas não tinha idade mínima. Agora, com a reforma, aqueles que não cumpriram os requisitos até 12 de novembro de 2019 podem entrar nas regras de transição. São 4 regras de transição: a por pontos, idade progressiva, pedágio 50% e pedágio 100%. Temos um vídeo falando sobre cada requisito e cada regra de transição. Vamos deixar o link na descrição desse vídeo. Além das aposentadorias, os agricultores também têm direito aos demais benefícios previdenciários, como os benefícios por incapacidade, auxílio reclusão, salário maternidade, pensão por morte, entre outros. Deu para perceber que o tempo como agricultor de trabalho rural pode ser utilizado em diversas modalidades de aposentadoria. Então, se você é agricultor ou foi agricultor no passado e acredita ter direito à aposentadoria, ou se já fez o pedido, mas foi negado pelo INSS, procure um advogado ou advogada previdenciarista para te auxiliar. Você gostou das informações desse vídeo? Se sim, comente aqui embaixo e compartilhe com seus amigos.